Agora está conosco via vídeo o presidente da OAB-RS, Leonardo Lamacchia. Esta semana, mais uma semana intensa, hein, presidente, de trabalho, inclusive com uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes. O que foi falado nessa reunião? Traga para nós, para os advogados e para os nossos espectadores da Sul TV e também da Rádio Acústica. Bom dia. Bom dia, Alex. Me ouve bem? Muito bem. Perfeito. Então, te saúdo os ouvintes do Conexão Rural, da Rádio Acústica, da Sul TV. Cumprimento a todos vocês pelo trabalho e, sobretudo, pelo teu trabalho aí de longa data, mas também por essa novidade aí que é a Sul TV, que está sendo um grande sucesso para a região de Camaquã, Arambaré, enfim, toda a região sendo atendida aí por um jornalismo de qualidade. A minha semana não terminou, como tu está vendo aqui, eu estou em deslocamento para Gravataí. Temos um seminário de direito previdenciário aqui em Gravataí agora, mais de 300 advogadas e advogados inscritos. Então a semana ainda não terminou. E foi realmente bastante intensa, como tem sido a nossa gestão, desde 1º de janeiro de 2022, uma gestão marcada pela presença junto à advocacia, tanto do interior quanto da capital, por programas estruturantes que lançamos, audiências públicas, enfim, uma gestão que tem a marca da inovação também e da firmeza. E por falar em firmeza, em posições firmes, nós temos desde o ano passado nos manifestado acerca de excessos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Quando eu falo em excesso, é importante deixar claro para os ouvintes que não são operadores do direito, o Supremo Tribunal Federal, em determinadas decisões, ele está ferindo a regra do jogo. Quando ele desrespeita o devido processo legal, isso significa ferir a regra do jogo. Ou seja, trocando por uma linguagem mais simples e fazendo um comparativo com o futebol. Como se o juiz no futebol, no meio do jogo, dissesse que a partir daquele momento, falta fora da área também é pênalti. Sim. Ele está mudando a regra do jogo. E a regra do jogo serve para que aquele mais rico e mais abastado, o mais pobre, qualquer homem, mulher, orientação sexual, qualquer cidadão, independentemente da cor da sua pele, tenha o mesmo tratamento num processo judicial. Isso é o devido processo legal. E o Supremo já vinha, no ano passado, tomando decisões de ofício, sem provocação do Ministério Público, num inquérito onde havia um juízo universal criado dentro do STF, que puxava uma série de ações que não eram de competência do Supremo. Bem, a Ordem Gaúcha se manifestou quando isso aconteceu. E agora nós estamos diante, e isso foi objeto da nossa reunião na terça-feira, nós estamos diante de um fato para nós, para a advocacia, mas daí a importância desse espaço que tu nos concede, Alex. Esse tema que eu vou referir aqui, que foi pauta com o ministro Alexandre de Moraes, não interessa exclusivamente a advogadas e advogados e a OAB. Nós estamos sendo restringidos no nosso direito de sustentação oral. Que diz respeito a ti e a toda pessoa que é processada ou que processa, ao cidadão, ao nosso constituinte. Esta prerrogativa da advocacia é para que nós possamos exercitar a ampla defesa em nome do cidadão. E o que aconteceu? Esses atos do dia 8 de janeiro, esse processo que apura os atos do dia 8 de janeiro, sobre os quais eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Perfeito. Eu estou falando de regra do jogo. Esse processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, e aí já uma primeira discussão se a competência seria do Supremo processar e julgar esses atos. Me parece que não. Mas este processo houve 3 sustentações orais e o ministro Alexandre de Moraes afeta o processo depois das 3 sustentações orais ao chamado plenário virtual. O plenário virtual não dá opção para a advocacia exercer o direito de sustentação oral. Ela prevê um vídeo gravado.
E mesmo antes desta decisão, a OAB Gaúcha lançou uma campanha. Vídeo gravado não é sustentação oral. E sabe por que não é, Alex Soares, sustentação oral? Vou ser muito franco. Primeiro, porque esse vídeo não é assistido pelos tribunais. Essa é a primeira razão. E segundo, porque a sustentação oral é um ato que tem que ser feito ao vivo. Ele até pode ser telepresencial, como nós estamos aqui conversando, mas ele tem que ser ao vivo, porque eu tenho que ter o direito, eu tenho que ter a possibilidade e o direito de levantar uma questão de ordem, uma questão de fato, de ver o debate entre os julgadores. Essa é a sistemática de julgamento. Então, o plenário virtual, nós não somos contra a existência do plenário virtual, mas qualquer advogada ou advogado que quiser retirar o processo do plenário virtual para poder exercer o seu direito de sustentação oral, tem que fazer. E por isso nós fomos a Brasília, e eu disse exatamente isso ao ministro Alexandre de Moraes, como eu tenho dito ao longo das... Eu reiterei todas as minhas manifestações públicas que já fiz ao longo do ano de 2022 e mais essa. Nós fomos lá defender uma prerrogativa que para nós é uma das prerrogativas mais sagradas que um advogado tem, que é usar da palavra na tribuna, seja uma tribuna presencial ou telepresencial. Atentar contra esta prerrogativa da advocacia é atentar contra a cidadania e contra o Estado democrático de direito, porque esta prerrogativa da advocacia serve exatamente e materializa, e é uma das que mais materializa o direito à ampla defesa. Aquela sustentação oral feita pelo advogado Sebastião Coelho da Silva, ex-desembargador, que me parece que conheceu 5 dias antes apenas o primeiro julgado e condenado dos atos de 8 de janeiro, não reforça essa posição do STF para que realmente não tenha essa sustentação oral, ou seja, para nós que vimos de longe, né, aquele processo onde ele ofendeu inclusive os ministros, aquilo ali não serve como uma justificativa a mais para o STF vedar essa sustentação oral? Na minha avaliação, não. Por uma simples razão. O artigo 133 da Constituição Federal diz que nós somos invioláveis pelos nossos atos e manifestações no exercício da nossa atividade profissional. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se qualquer ministro se sentiu ofendido por um advogado, uma advogada, numa manifestação sua da tribuna, ele tem os meios e os mecanismos legais cabíveis para rechaçar aquela ofensa. Ele manda um ofício para a OAB, ele, dependendo do grau de ofensa, toma medidas ali no momento do julgamento. Agora, usar uma sustentação oral que supostamente ofendeu para impedir os outros, é dizer, e eu não estou fazendo juízo de valor sobre aquela sustentação oral, é dizer que um que se excedeu vai penalizar os outros que têm o seu direito. Então, não me parece que seja essa a razão, e se foi, não é uma razão válida, nem sob o ponto de vista jurídico e nem sob o ponto de vista lógico e de justiça. Claro que nós estamos falando aqui de 8 dos processos relacionados à invasão dos palácios em 8 de janeiro, mas isso aí serve como referência para tudo. É um processo muito longo, né, presidente? É um processo que envolve muita gente. Como é que o STF vai trabalhar nisso aí, como a própria advocacia trabalha num processo tão longo, de tantas nuances e de tantas defesas também que serão feitas, né? Como é que se dá isso aí? Como é que se dá da forma mecânica? Como é que é o dinamismo disso aí a partir de agora? Bem, tu toca num ponto com o teu talento, com a tua capacidade de observação jornalística que tu tem, fundamental. Por isso que esse processo não deveria estar sendo processado e julgado no Supremo Tribunal Federal. Esta ação deveria estar no primeiro grau de jurisdição, como determina a lei em relação a um caso desses. Porque hoje há praticamente uma vara criminal dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes
E aí tem outro ponto que tu toca muito importante, Alex. O que reforça essa argumentação que nós estamos fazendo, no sentido de defender a prerrogativa da advocacia de fazer a ostentação oral. Esses réus serão julgados em única instância. Não haverá recurso desta decisão. Exatamente por estarem sendo processados e julgados de forma originária pelo Supremo. Então é mais uma razão para que se dê a ampla defesa no seu limite máximo, no seu espectro máximo, porque é um julgamento em única instância. De um tiro só. A justificativa é porque foram invadidos prédios federais? Tem várias justificativas já desde o tempo do inquérito 47 e 81, que foi batizado de inquérito do fim do mundo. Mas não são justificativas jurídicas válidas para o Supremo estar processando e julgando esses atos. Pois é. É uma situação bem complicada. Entra Barroso, sai Rosa Weber. O que muda? Olha, eu espero que mude muita coisa. Eu espero que, em primeiro lugar, a ministra Rosa, até essa manifestação que eu vou fazer não diz respeito a ela, porque ela se manteve sempre muito resguardada de aparições midiáticas e de entrevistas, né? Mas um ponto que tem sido objeto de crítica da minha parte é de que muitos ministros do Supremo não estão cumprindo a lei da magistratura, que proíbe magistrados e aí ministros, desembargadores, de darem opiniões públicas, entrevistas sobre processos que estão em julgamento. Então, essa seria uma primeira mudança muito importante para a Suprema Corte, né? Nós precisamos muito de um resgate da liturgia do cargo de ministro do Supremo Federal. Falando em liturgia do cargo, logicamente o senhor, como presidente da OAB, sempre tem que andar naquela corda bamba, porque advogados de todos os interesses são filiados à OAB. Mas essa questão aí, eu digo advogados que defendem todos os espectros, né, do direito. Essa questão do marco temporal e aí, consequentemente, essa contenda entre STF e Congresso, como é que o senhor vê esse momento, como é que o senhor está vendo tudo isso aí, presidente? Perfeito. Em primeiro lugar, eu não emito nenhuma opinião sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Esse é um cuidado Claro, que eu tenho tido e que a OAB tem tido, porque não nos cabe comentar casos e decisões. À medida que nós comentamos uma decisão, nós vamos ser compelidos a comentar cada decisão que desagrade determinado grupo. Todas as nossas críticas dirigidas às decisões do Supremo são ferimento ao devido processo legal, a regra do jogo. Então, não me cabe comentar nem a decisão do marco temporal nenhuma. Em relação a esta usurpação de competência ou a esse conflito de competência, vamos dizer assim, entre Senado e Congresso, ou melhor, Congresso Nacional e Supremo, esse sim, eu posso dizer que a gente até precisaria de um programa inteiro para falar sobre um tema que eu já tive a oportunidade, inclusive, de me manifestar publicamente, que é o ativismo judicial. É um tema que precisa ser debatido no Brasil. O Supremo não é de hoje, não é essa a composição do Supremo. O Supremo há algum tempo já vem tomando decisões que ultrapassam o seu limite de atuação, na minha avaliação, e que seriam decisões a serem tomadas pelo Parlamento, decisões que ensejam um debate público, um debate na sociedade brasileira. Então, isso sim é um tema que precisa ter objeto de debate, é um tema preocupante. Eu acho que nós precisamos debater o papel de uma Corte Constitucional. O Supremo é uma Corte Constitucional que nós queremos para o Brasil. Me parece que não. Me parece que o Supremo dá todas as demonstrações, e isso os próprios ministros do Supremo dizem, que o Supremo hoje funciona de uma maneira quase que anacrônica. Não só por esse juízo universal aí criado no inquérito do fim do mundo, mas pela demanda que ele tem de ações diretas de constitucionalidade, inconstitucionalidade, ações diretas, ações de descumprimento de preceito fundamental, que eu acho que tem grande responsabilidade no ativismo judicial, as ADPFs. Eu acho que passa por uma rediscussão da lei da ADPF também isso. Então, eu não tenho dúvida que sim, que o Supremo já há alguns anos, há mais de uma década, nós temos exemplos de decisões
que se caracterizam, a meu juízo, como ativismo judicial. Esse tema precisa sim ser debatido, porque quando há usurpação de um poder em relação ao outro, nós temos aí um desequilíbrio no sistema que foi tão bem desenhado por Montesquieu, que é da separação e da independência harmônica entre os poderes. E se nós formos olhar os culpados, né, e não há um culpado por isso, não, o Supremo não é culpado exclusivamente pelo ativismo judicial. Existem mecanismos que permitem que o Supremo tome essas decisões. Claro que ele tem culpa, mas a interpretação extensiva, por exemplo, das ações de descumprimento de preceito fundamental, esse é um problema que tem que ser debatido. A nossa própria Constituição de 88, ela tem algumas deformidades no sistema desenhado pelo Montesquieu da separação dos poderes. A medida provisória é uma deformidade. A medida provisória é um instrumento do Poder Executivo que ele bate uma lei. Então, ele também é uma espécie de interferência de um poder em outro, prevista constitucionalmente. Eu acho que tem que fazer um amplo debate sobre isso no Brasil. Pois é, eu queria a sua opinião também sobre isso, porque nós temos aí um projeto de lei do deputado mineiro, deputado Domingos Sávio, do PL de Minas, que já vinha, na verdade, esse projeto tramitando desde o ano passado, deram uma guardada ali na gaveta, até porque foi um instrumento de pressão, mas ele volta agora, que para barrar decisões do Supremo que não tenham unanimidade. Ou seja, por exemplo, nessa votação do marco temporal, deu 9-11, o Congresso Nacional teria a prerrogativa de barrar essa lei. Na sua posse, o ministro Barroso, inclusive, se referiu a essa questão, dizendo que os poderes eles devem ser respeitados, o Congresso faz as leis e a palavra final da Constituição cabe ao STF. O senhor acha que cabe isso? Porque a gente está falando de uma lei, a gente está falando de uma matéria que é o marco temporal, mas tem 500 demandas no Brasil. E pode acontecer mais tarde do STF tomar uma decisão que seja, assim, popular, ao contrário, daí é a minha opinião dessa questão do marco temporal, mas uma questão que seja realmente de relevância e de interesse dos brasileiros e o Congresso barrar. Como é que o senhor vê essa questão aí? Eu não li o projeto de lei ainda, mas pelo teu relato, eu acho que ele seria facilmente declarado inconstitucional pelo Supremo se ele passasse esse projeto de lei. Porque me parece que realmente não cabe ao Poder Legislativo, se nós estamos reclamando, falando de usurpação de competência, me parece que não cabe ao Poder Legislativo revisar ou validar uma decisão do Supremo. Porque a Constituição garante ao Supremo a palavra final sobre a interpretação da Constituição e sobre a constitucionalidade ou não. Das leis. Né? Então aí nós teríamos, me parece um pouco anacrônica a ideia. O Supremo declararia inconstitucional uma lei e depois seria submetido ao Congresso Nacional para avaliar aquela declaração de constitucionalidade. Não sei, teria que analisar melhor, mas me parece que esse projeto de lei seria declarado inconstitucional. Mais um gesto de reação mesmo do Congresso. Doutor Lamar, quero lhe agradecer muito a sua participação aqui, dizer que nós estamos sempre à disposição aí da OAB-RS e da tua pessoa também para futuras manifestações. Obrigado, Alex Soares, um abraço a ti, um abraço a todos os ouvintes e telespectadores. Obrigado pelo espaço e acho que foi importante eu poder dar esse relato para que toda a sociedade gaúcha e a advocacia saiba que a Ordem do Rio Grande do Sul tem cumprido rigorosamente as suas atribuições. Nós temos, claro, que limites de atribuições. Muito desse aspecto todo aí que está acontecendo no Brasil hoje é de competência do Conselho Federal da OAB, mas dentro das nossas limitações nós estamos cumprindo o nosso papel em defesa da advocacia e fizemos essa reunião com o ministro Alexandre de Moraes defendendo prerrogativas da advocacia que são, ao fim e ao cabo da cidadania, e também defendendo a sociedade gaúcha. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho aí na Sul TV, pelo Conexão, esse sucesso que é esse programa fruto aí do teu talento. Um grande abraço, Alex, bom final de semana para ti, para todos os ouvintes. Cheguei aqui na Câmara de Vereadores de Gravataí.
Bom evento para o senhor aí. São 8h27. Leonardo Lamacchia, presidente da OAB-RS, falando no Conexão Rural deste sábado.